Olá, tocantinenses, você que adora consumir as notícias de política, ficar por dentro de cada detalhe. Chegamos com a primeira edição do nosso Tô em Pauta Entrevista. Por aqui, vamos passar aí os principais nomes proporcionais e majoritários dessa disputa desse ano. E estou aqui bem acompanhada, aqui ao meu lado, ele, Edson Rodrigues, Paralelo 13. E aí, Edson, beleza? Beleza, é um prazer imenso nós estarmos aqui dando mais esse passo para poder levar ao telespectador, ao leitor, a entrevista e a mensagem e as propostas dos pré-candidatos, majoritários e proporcionais. Do outro lado, lá na redação CT, Kleber Toledo, da coluna do CT. E aí, Kleber? Tudo bom, Maju, Edson, como vão vocês aí? Mais uma etapa desse projeto nosso, né? Lembrando nosso pessoal que nós temos o Tô em Pauta aqui de análise e bastidores e agora estamos estreando esse aqui, o Tô em Pauta entrevista com os principais nomes da política do Tocantins. Muito bem. E para começar, com o pé direito, vamos trazer para a nossa roda de entrevistas do Tô em Pauta Entrevista, ela que está marcada na história do Tocantins como uma das principais primeiras damas do Estado, ex-deputada federal, com mandatos aí, com legados consolidados no Tocantins, e agora, nas eleições de 2026, ela vem como pré-candidata a deputada estadual. Chega para a roda do Tô em Pauta Entrevista, com muita honra recebemos ex-primeira-dama, ex-deputada federal, Dulce Miranda. Bem-vinda, dona Dulce. Obrigada, gente. Obrigada, Edson. Obrigada, Kleber. Maju, você, como sempre, atenta a todo o movimento do nosso Estado. E esse programa Tô em Pauta, para mim, é uma coisa maravilhosa que as pessoas ficam vendo detalhe da nossa política tocantinense. Obrigada pelo carinho. Dulce, você é muito bem-vinda aqui, viu? Tá abrindo essa nossa série de entrevistas especiais. Eu já começo com pergunta. Vamos embora lá. A Dulce, que sempre foi do MDB, né, desembarcou aí a convite da senadora e professora Dorinha, candidata ao governo, no União Brasil. E agora vai disputar a estadual. Dulce, o que foi decisivo para você sair do MDB e ir para o União Brasil? Conta os bastidores para a gente dessa decisão. Maju, eu sempre fui filiada no MDB. A única vez que eu saí foi agora. Eu sempre. É um partido que eu admiro, é um partido que sempre nos deu total liberdade para trabalhar dentro dele. Só que na última eleição, todo mundo sabe o que aconteceu. Não? Eu tive quase 40 mil votos, não entrei por quê? Por causa do coeficiente do partido. Então, assim, agora pensando diferente um pouco e olhando assim, a trajetória da União Brasil, que é um partido de centro e que eu acho que me cabe muito lá dentro. Então, eu conversei com a professora Dorinha, com o deputado federal Gaguinho e com outros participantes da União Brasil e entendi que ali, no momento, é o melhor para mim. E eu gosto muito de toda a parte que cabe ao Partido da União Brasil, grandes mulheres que estão lá dentro e, sinceramente, eu acho que eu estou no lugar certo. Edson Rodrigues, Dulce Miranda agora no União Brasil buscando a vaga estadual. O que você perguntaria para ela agora nessa nova jornada? Dona Dulce, durante o governo do esposo da senhora, a senhora foi uma excelente primeira-dama, reconhecida por todos. Mas houve um problema aí, que foi o afastamento do governador, e a imprensa, a mídia, tentou, de todas as formas, sangrar, de mostrar uma coisa que não aconteceu. Depois de todas as acusações feitas no processo pela Polícia Federal, a Justiça Federal decidiu dizer que não tinha nada a julgar do Marcelo depois de tantos dias de prisão. Como que a senhora se sente hoje, depois de tudo isso acontecer, e a própria justiça dizer que não tinha nada a julgar do esposo da senhora, e depois de tudo que aconteceu na vida de vocês, na mídia? Qual é o seu sentimento? O Edson, nós, como entrando na vida pública, a gente tem que estar preparado para tudo. A injustiça do Tocantins, não só com o Marcelo, mas com outras pessoas que ali passaram, e que a pessoa é acusada, depois vão querer provar o contrário. No caso do Marcelo, quando aconteceu aquilo,
Eu sou casada há 38 anos com o Marcelo. Eu tinha certeza que aquilo ali não era verdade. Como deputada federal, lutei por Brasília, por todos os ministérios que podiam, por todas as pessoas que poderiam nos ajudar na época. Então, assim, tendo aquela certeza, eu sabia que o Marcelo era um homem íntegro, como sempre foi, e eu não abaixei a cabeça em momento nenhum. Muito pelo contrário, eu fui para a guerra. Falei, não, se eu confio no meu marido e se eu sei que a coisa não é esta, eu preciso correr atrás dele. Então, assim, Edson, para mim, lógico que para meus filhos, para a família, isso é muito ruim. Mas quando você tem fé em Deus e foco, eu fui atrás e hoje está aí a injustiça cometida, não tem como voltar atrás para falar nada, e ficou pelo que o ministro disse, que hoje se sente competente em julgar qualquer coisa do Marcelo. Então, são coisas que acontecem no Tocantins. Para a família, nós sabemos, para o público em geral e os eleitores do Marcelo, foi um sacrifício, porque vendo ele sofrer daquela forma e não poder fazer nada. E muitas vezes ainda acreditando que o que falaram dele é verdade. Então, toda vez que eu escuto falar de alguém que fez isso e aquilo, eu sempre paro e penso, será que não está cometendo o mesmo erro que cometeram com Marcelo Miranda? Então, a gente tem sempre que fazer a interrogação, porque aqui no Tocantins, eu digo Brasil, eles não, primeiro, eles não pensam se a pessoa é inocente ou não, se aconteceu ou não, eles julgam as pessoas primeiro, para depois inocentar. Então, isso é muito ruim. E lógico que, como esposa, como admiradora do Marcelo que eu sou, eu, assim, não tenho raiva nem mágoa de ninguém, de ninguém. Mas no fundo, a gente fica com aquele sentimento, né, de injustiça. Mas isso passa e é passado. Vamos tocar a nossa vida para frente e fazer o melhor que nós pudermos, porque não é o povo, é a justiça. Então, o povo merece o nosso respeito, carinho, tudo que de bom. Agora, infelizmente, essa questão da justiça, de ter feito essa injustiça com o Marcelo, ter cometido esse ato assim que ninguém merece o que aconteceu com ele. A gente entrega para Deus e vamos seguir a nossa vida, né? Seguir a nossa história. Kleber Toledo? É, Dona Dulce, primeiro, uma grande honra receber a senhora aqui, é um prazer mesmo. E eu pergunto o seguinte: e a decisão de ir para estadual? A senhora era federal e decidiu ir para agora para estadual. O ex-governador Marcelo Miranda também tinha até um projeto de disputar a eleição, começou até a fazer alguma movimentação, depois vocês decidiram que só a senhora seria candidata. Qual a explicação para essas questões? Kleber, eu que agradeço esse carinho que vocês me recebem. No primeiro programa, para mim é uma honra. Kleber, quando eu pedia muito a Deus para iluminar, se fosse para eu voltar para Brasília, a gente ia continuar o trabalho, se não fosse eu entender. Quando eu vi a minha votação, eu agradeci a Deus. Eu falei, não, senhor, acho que o senhor não me quer lá de fato e de repente tem um projeto melhor. Kleber, é sabido por todo mundo que eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas. Lá em Brasília, você distancia muito das pessoas, muito, porque nem todo mundo tem condições de ir em Brasília. E quando a gente chega, por exemplo, um parlamentar, ele sai daqui na segunda-feira e volta na quinta ou sexta-feira. Então, você não tem aquele tempo de conversar com as pessoas. Como eu sempre amei estar abraçando, conversando, ouvindo as pessoas, eu falei, não, Marcelo, eu federal, definitivamente, se me der a cadeira, eu não quero voltar para Brasília. Mas eu quero construir aqui no Tocantins aquele trabalho social que a gente sempre fez e que está no meu coração, na minha alma, não tem como tirar, né? E Brasília é maravilhoso? Você trabalha com os prefeitos, você consegue levar muitas emendas, como eu levei quase 139 emendas, tratando mais na parte social, conversa do idoso, praça. Nossas emendas eram muito vinculadas ao social. Agora, como pré-candidata a deputada estadual, eu quero ter um gabinete aberto, eu quero ajudar a criar leis, sim, que possa ajudar as mães, que possa ajudar os idosos, que possa ajudar os assentados. São tantas áreas e bandeiras que tem e que eu vejo que ela não é levantada por nenhum parlamentar, né? Então, assim, a gente vai ouvir, a gente vai criar a situação de audiência para a gente estar sabendo o que é melhor, o que as pessoas querem, porque hoje não dá para você construir um projeto de cima para baixo.
mas você tem que entender a vontade que o povo realmente está precisando na ponta. E no Estado, na Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que eu vou ter todo esse tempo do mundo para ouvir as pessoas, porque eu vou estar aqui o tempo todo. Entendi. Certo. Bacana. Dulce, muito bem. A senhora falou sobre essa nova trajetória agora de busca de um mandato estadual, e a senhora está numa chapa do União Brasil que tem deputados de mandato, né? Lá tem a Wanda, o Dertins e o Newton Franco, correto? São 3 deputados de mandato, né? E mais tem a outra, o restante da composição da chapa, tem você, outros nomes e tal. Como é que a senhora vê a questão da competitividade nessa chapa que tem 3 deputados, né? E as suas bases, que sempre foram majoritárias em Palmas, já chegou a ser a mais votada federal em Palmas, na sua primeira eleição, foram 20 e poucos mil votos em Palmas, foi quase 25 mil votos, não é isso? Foi. Eu quero saber como é que a senhora vê a Isso. competitividade hoje na chapa proporcional do União Brasil e como é que está essa expansão de bases, além de Palmas, para essa disputa estadual, Dulce? Mas, Ju, a nossa chapa da União Brasil, nós temos homens e mulheres de grandes valores. Nós temos empresário, nós temos vice-prefeito, nós temos ex-vereadores, vereador, presidente de Câmara. Eu vejo que a União Brasil, ela está, assim, a nível de chapa, ela está muito bem colocada, porque são pessoas que já têm serviço prestado no Estado, têm conhecimento político. Então, assim, eu vejo que hoje a União Brasil seria um dos partidos que melhor tem uma composição. São 3 deputados de mandato, todos 3 muito bem nas urnas, né? E com a Dorinha sendo a nossa candidata da União Brasil, então eu creio que isso aí ajuda muito os outros candidatos que virão depois dos que têm eleito, né? Porque esses eu creio que já têm um mandato consolidado e tudo, pelo trabalho prestado. Agora, nós que estamos aí na chapa, como diz, não vou dizer não é o rabo da chapa, não, mas é aquela parte ali que a gente tem a proporcional da União Brasil. Então, eu vejo assim que todos têm muita chance, todos que ali estão têm chance, sim, de ficar na 4ª, 5ª vaga. Eu penso que lá nós vamos fazer de 4 a 5 deputados. Todos têm competência, têm qualidades, e eu tenho certeza que aquele que chegar no 3º ou 4º lugar vai estar muito bem colocado. E com certeza, Maju, assim, a gente tem esse apego, esse amor aqui por Palmas, mas é o estado inteiro. Então, eu coloquei emenda no bico do papagaio em todas as cidades, as pessoas me ligam, dona Dulce, ó, a senhora tem o canto da senhora aqui, viu? É o estado inteiro, Maju. Então, assim, o que a gente precisa fazer de verdade é visitar, dizer para as pessoas que a gente é candidata a deputada estadual, porque eu tenho certeza que o trabalho que nós fizemos nesse estado vai ficar no coração de muita gente, e eu tenho certeza que essa questão hoje da política, da campanha, precisa ter trajetória e história política, e isso nós temos em cada município do Tocantins, e Palmas não é diferente. Palmas, nós estamos aqui, ficamos aqui mais tempo, recebendo, conversando, trocando ideia com os bairros, com os líderes, com as pessoas que estão na ponta trabalhando e querendo que a gente volte para a Assembleia. Edson Rodrigues. Deputada, a senhora deve saber que a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, dentre os 24, não sei se foi todos, mas a maioria, indicaram emenda impositiva para shows que devem chegar nos seus 700 e poucos milhões. Não somos contra os shows, mas grande parte desses recursos foi para fora. Não ficou nada a ser aplicado aqui no Estado. Uma pergunta que eu quero fazer para a senhora, que foi a primeira-dama e que atuou muito bem no serviço social. As suas emendas e a sua bandeira será direcionada aqui. Eu sempre comento isso porque, assim, lógico que o Estado precisa ter os eventos e tal, mas nós temos que dar prioridade. O que é mais importante no nosso Estado? Então, assim, quando eu vejo colocar milhões de emenda aí para algumas festas, eu não sou contra. Mas a minha prioridade será um posto de saúde faltando medicamento, uma secretaria de ação social que às vezes não tem emenda para estar trabalhando social. E eu vejo os assentamentos que eu tenho ido, não tem trator para preparar a terra, não tem semente de qualidade para estar plantando. Eu vou fazer a minha, se for da vontade de Deus e eu me eleger,
eu darei prioridade, o que é necessário dentro do nosso Estado. Então, com certeza, saúde será uma das minhas bandeiras. Por exemplo, juventude. Eu vejo que nós não temos uma secretaria de juventude hoje, temos, mas ela não está incentivando o jovem da ponta a jogar bola, artes marciais, um monte de coisa que nós poderíamos estar fazendo aí e com a emenda bem menor gasto pelos shows que tem aí. Então, assim, eu não sou contra, Edson, mas a minha finalidade é dar prioridade a quem realmente precisa e merece. E isso, chegando lá, você pode ter certeza que as minhas emendas vão ser dar prioridade para aquele que realmente precisa. Isso aí é uma coisa que eu tenho no meu coração. Pode averiguar como deputada federal, como foi destinada as minhas emendas, que vocês vão ver que eu dou prioridade ao local, aos lugares, aos municípios que precisam da minha mão amiga, mas principalmente no social. Bacana. A população do Tocantins, principalmente os mais vulneráveis no interior, esperam por essas prioridades. Kleber Toledo, coluna do CT. É isso aí mesmo, tá certo, a deputada, né? E o Eto também, excelente pergunta. A questão de show é uma indecência, né? Esse dia divulgaram aí que do ano passado para até o primeiro semestre desse ano, nós gastamos 450 milhões de reais em shows e eventos. Nada contra shows e eventos, mas temos outras prioridades importantes. Deputado, agora é o seguinte, voltando, não dá para falar, eu estava falando antes da gente começar que eu tenho uma dificuldade muitas vezes, desvencilhar alguns políticos que têm história muito grande com o partido. É o caso da senhora do Marcelo com o MDB. Agora, olhando assim todo o histórico, vocês que vivem o MDB há décadas, o MDB não é mais aquele MDB de um passado que nós conhecemos, né? Com o próprio Dr. Brito, Marcelo, Derval, Eudoro Pedrosa, e isso falando estadualmente e nacionalmente. O fato de o MDB ter perdido na última eleição as 5 cadeiras de estadual e também perdeu a de federal, também é um sintoma de um novo momento do partido. E eu sei que a senhora está em outro partido, mas poucos têm tanta autoridade como a senhora para o Marcelo para falarem do MDB. Como que você avalia o partido com quem vocês têm uma história tão intensa? Kleber, lá em Brasília, o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, sempre teve um carinho e um respeito por nós, Tocantins, principalmente pelo Marcelo e por mim. Quando foi nessa última eleição, eu fui convidada por todos os outros partidos nacional para que eu viesse deputada federal em outro partido. Eu tinha convicção disso, que por mais voto que eu tivesse, como a minha chapa não estava favorecendo a minha pessoa, eu sabia que poderia acontecer isso. Mas mas o Marcelo tem mania de dizer que a gente, quando dá a palavra, a gente não volta atrás. Então, assim, a gente havia um certo compromisso com o Baleia Rossi. Todos os deputados que tinha mandato falavam, dona Dulce, a senhora vai ter muito voto, mas a senhora não vai conseguir chegar lá por causa que a senhora está só no MDB. Mas ainda assim, Kleber, eu acho que quando a gente tem palavra, tem respeito e gratidão, a gente, mesmo perdendo, a gente precisa manter isso. E foi o que aconteceu comigo. Quando saiu que o Baleia me chamou, dona Dulce, a senhora vai ser a nossa deputada federal. Eu falei, Baleia, posso até me sacrificar, mas o que eu prometi eu irei cumprir. Porque tudo que eu precisei em Brasília, a nível de partido, o Baleia Rossi sempre esteve presente comigo e me dando total autonomia para eu fazer as coisas. Então, assim, aconteceu, graças a Deus. A nossa votação foi muito boa, mas não foi possível. Foi a quinta mais votada do Estado, mas não foi possível entrar. E eu entendo que isso tudo é missão, Kleber, tudo é missão. Mas o Sim. importante é que a pessoa tenha a palavra. Tá? Então, assim, o Baleia Rossi, eu só tenho gratidão por ele. Ele, assim, foi super tranquilo com a gente. Quando foi para passar o partido para o Alexandre, o deputado Alexandre Guimarães, ele me ligou, deputado, a senhora não tem interesse em pegar a presidência do partido? Eu falei, não, Baleia, eu vou dar um tempo, porque a gente precisa ver como que fica a nossa vida, essas coisas, porque quando a gente está fora do mandato é uma coisa, né, Kleber? Aí Sim, eu verdade. pensei, e eu vi, assim, que o nosso MDB, Kleber, é raiz. É aquele que tem história para contar, é aquele que chora pelo partido. O que entrou aí agora, e é renovação, e é preciso ser construída essa renovação. Eu acho isso muito importante e interessante,
porque os partidos têm que estar atuando, se moldando da forma que a política vai também mudando, né, Kleber? Muito bem, Dulce Miranda. Dulce, a gente sabe, e já até comentamos aqui no nosso Tô em Pauta análise, da importância e da necessidade que o Legislativo Estadual tem de ter mais mulheres, ter vozes femininas. E você está aí sendo uma das cotadas para ir para a Assembleia. Eu queria que você falasse para a gente sobre. A gente está numa eleição diferente, onde tem muito voto planilhado ou muito barulho na rede. Você tem legado, tem história, tem a tradição do seu nome, os mandatos do Marcelo. Eu quero saber qual vai ser a estratégia que você vai usar para furar essa espuma digital que está tendo aí na disputa proporcional agora, em meio a tanta concorrência, né? E como é que você vê a importância de reforçar essa bancada feminina da Assembleia Legislativa, Dulce? Maju, a minha política sempre foi olho no olho, conversa, ouvindo as pessoas. E assim, não está sendo diferente. Eu acredito muito no corpo a corpo. A rede social é importante, importantíssima. Mas esse olho no olho é muito importante. E eu nunca deixei de fazer isso. Estou afastada há 4 anos, mas continuo recebendo pessoas na minha casa, continuo dando resposta. Quando liga, eu atendo. Então, assim, para mim, essa bolha, ela não é tão difícil de eu passar ou furar ela, porque a gente já tem um trabalho. E a gente nunca deixou de atender o eleitor, a gente nunca deixou que as pessoas ficassem ou na linha esperando, ou na porta, não. Eu sempre atendi as pessoas com muito carinho, e de primeira dama para cá, eu não mudei nada. Às vezes as pessoas chegam perto de mim, dona Dulce, a senhora continua a mesminha. Não há por que mudar, né? Não há por que mudar. É essência, a gente já vem de berço com essa coisa de atender, de respeitar, de amar verdadeiramente o próximo. E é isso que, se for da vontade de Deus, é que eu quero ser. Quero estar lá na Assembleia, sim, mas para estar atendendo aqueles que às vezes não conseguem entrar em outras portas. No meu gabinete, com certeza, irão ter direito e vez de entrar lá. E eu estou fazendo essa campanha assim, mas, Ju, eu não passo por cima de ninguém. Eu respeito quando a pessoa fala, dona Dulce, eu tenho um compromisso com fulano, eu respeito. Eu não sou de ficar, como se diz, tentando comprar a pessoa. Nunca, jamais eu entendo que o ser humano é mercadoria. Nunca na minha vida. Eu trato como ser humano e admiradora sempre. Quando a gente fala essa questão que eu perguntei, da representação feminina, nós temos um dos estados que tem dados alarmantes e vergonhosos de feminicídio, por exemplo. Então, precisamos ter uma bancada feminina reforçada, com políticas públicas aprovadas e leis, de fato, para punir esses agressores, prender esses feminicídios. Por isso que eu pergunto, que a gente precisa de mais vozes femininas lá. Por isso que eu perguntei essa questão. Ô, Maju, quando eu fui deputada federal, eu trabalhava na Seguridade Social, na Comissão das Mulheres e também dos Idosos. E quando a gente tinha as comissões do Conselho da Mulher, eu sempre falava o seguinte, gente, nós temos todas as provas, todos os direitos que nós temos está no papel. O que falta, de fato, é chegar na ponta. Eu vejo assim, Maju, por exemplo, aconteceu um crime bárbaro um dia desse, como que as pessoas falam assim, não, mas isso é normal, ou está acontecendo demais, e vê isso com normalidade. Eu entendo que nós entramos aí, só continuando, quando as pessoas vinham, mais um projeto de lei, eu falava assim, nas comissões, gente, nós não precisamos mais de projeto, o que nós temos é que lutar para que isso chegue na ponta. Como é que uma pessoa, uma mulher foi violentada, vai chegar numa delegacia e falar com um homem delegado o que aconteceu com ela? É muito difícil isso. Se tivesse uma mulher, ela ia se sentir, é como eu, é igual a mim, então eu posso falar o sofrimento meu para ela. E eu sempre lutei para que essas leis, de fato, chegassem na ponta, nos pequenos e grandes municípios e nas capitais. E isso nós não temos. Quantas delegadas mulher nós temos hoje dentro do nosso estado? Quantas? E quantas mulheres vão receber e não estão preparadas para aquele tipo de coisa? Então, a gente precisa preparar as nossas mulheres que vão acolher essas mulheres que foram violentadas
para que elas tenham um acolhimento, mas que se sinta segura, Maju, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que nós temos grandes nomes de mulheres aqui no Tocantins, que já prestou serviço, que já mostrou a sua competência. O que importa para nós hoje é que as pessoas tenham consciência disso, que uma mulher na Assembleia Legislativa vai defender outras mulheres. Isso é importante. E nome, nós temos de sobra aí, e pessoas queridas, pessoas que têm história. Então, eu espero, sinceramente, que o nosso eleitorado veja a qualidade de mulher, enquanto mulher, a luta que nós podemos travar lá dentro e defender. Lógico, criar mais leis, sim, mas se nós conseguirmos colocar em pauta, valer a lei que já existe hoje no Estado e no país, com certeza nós vamos melhorar muito as nossas qualidades de vida. Ô, Baju, deixa eu tomar a frente aí, posso? Entrando nessa questão, dona Dulce, existe um debate hoje sobre a questão das cotas de candidatura para mulher, né? E nós temos experiências no mundo, como o caso do México e o Chile, que eles colocaram cotas em cadeiras no parlamento, não de candidatura, e com isso eles conseguiram ampliar e muito a participação da mulher na política. Inclusive, o México foi além. O México colocou essas cotas em cadeira, por exemplo, na magistratura, Ministério Público. Então, assim, se tem duas vagas para juiz, uma tem que ser para mulher e outra para homem. Como que a senhora vê essa questão e o avanço da mulher na participação nos espaços de decisão do Brasil? Você acha que deveria ter algum avanço nesse sentido? A senhora, principalmente que foi deputada, conhece lá dentro, sabe que lá é um espaço machista ainda, né? Nosso Congresso é um espaço bastante machista e ocupado muito por homens, né? Ô Kleber, só para você ter ideia, nós temos que criar lei para que as mulheres possam assumir uma cadeira na Assembleia, na Câmara, no Senado. Então, eu acho isso, só isso, para nós mulheres, já é um absurdo ser obrigado a criar essa lei para que nós possamos assumir. Mas também eu observo que as mulheres também faltam, talvez, coragem, faltam, talvez, assim, vontade própria de estar colocando o nome dela à disposição. Olha, às vezes, a dificuldade que alguns partidos têm de arrumar um nome para colocar, para disputar uma eleição. E eu acho assim, se nós juntássemos, que nosso número maior de eleitorado é feminino, se nós juntássemos essa força e colocássemos aquelas que todas têm condições de ser candidata, todas têm condições de ser o que ela quiser na vida. Porque a mulher, ela tem uma energia, ela tem um olhar, ela tem tudo que precisa no ser humano. A partir do momento que ela é mãe ou que ela cria, ela já abre a visão dela para tudo na vida. Então, por exemplo, em Brasília, 513 deputados, na minha época tinha 200 e poucos parlamentares femininas. Então, assim, é algo que entristece a gente, que quando nós vamos aprovar algum projeto, lógico que os homens sempre ganham porque as mulheres, que é benefício nosso para as mulheres. Eles sempre ganham porque o número deles é bem maior do que os nossos na Câmara Federal. Então, assim, que nós possamos sim trabalhar aqui dentro para que nós possamos sim fazer com que as mulheres sintam-se seguras, que sabe que se a gente tiver lá uma bancada feminina boa aqui na Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que outras mulheres também vão criar coragem e vão entrar não só na política, mas em todos os outros cargos que tem aí no nosso país. Edson Rodrigues. Deputada, o que levou a senhora a optar por apoiar a senadora professora Dorinha Seabra para governadora? E o que a senhora espera dela, no governo dela, para o Tocantins e para as mulheres? Edson, eu sempre tenho falado isso nas reuniões. A professora Dorinha é uma mulher competentíssima, uma mulher que planeja as coisas para executar. E lá em Brasília, eu aprendi a admirar a Dorinha enquanto secretária de educação, mas principalmente deputada federal. Todos os projetos de educação que existiam na Câmara Federal ou no Senado, a professora Dorinha era o centro. A última palavra sempre ela era dela, da educação, o que era melhor, o que era não podia. Então, a Dorinha, eu sempre digo que a Dorinha é um papa na educação. E o que me levou a apoiar a Dorinha? Primeiro, porque as pessoas falam algo dela,
Mas as pessoas têm que respeitar a essência dos outros. E eu vejo que a Dorinha hoje é uma mulher preparadíssima a nível estadual, a nível federal. Eu vejo que ela tem entrada em todos os ministérios em Brasília. E isso a Dorinha está preparada. Mas, acima de tudo, a educação. Porque eu acho que um país, um estado se desenvolve quando a educação é boa. E eu tenho certeza que a Dorinha fará isso pelo Tocantins. Eu confio na Dorinha e tenho certeza que é uma mulher, primeiro também por ser mulher, uma mulher administrando o Estado, ela é diferenciada, porque enquanto parlamentar, quando a prefeita era mulher, era diferente. Ela cuidava o zelo com as creches, com as praças, com o postinho de saúde, ela tinha todo aquele zelo, aquele olhar. Eu creio que a Dorinha fará isso também. E nós estaremos lá para ajudar, porque eu sei que ela vai ser uma grande gestora. Ok. Dulce Miranda, pré-candidata a deputada estadual, obrigada pela sua participação. Nós agradecemos aqui, em nome do nosso programa Tô em Pauta Entrevista. Você falou sobre as suas causas, as bandeiras, relembrou alguns pontos aí da sua trajetória, falou sobre emendas, apoio à Dorinha, e a gente agradece muito a sua participação. Valeu, Edson, Kleber, abraço. Sucesso aí na campanha Rocha Buriti, agora atrás do voto. Que Deus te ilumine. Maju, eu só queria fazer um adendo, por favor. Por exemplo, Maju, como primeira-dama, conheci os 139 municípios, sabia onde que estava a situação de vulnerabilidade, eu corri atrás, enquanto deputada federal, também visitando os municípios e vendo aonde a emenda poderia ser colocada melhor para que a comunidade tivesse um zelo. E para a deputada estadual vai ser melhor ainda, porque eu já tenho conhecimento desses 2 cargos que eu passei, tá? Mas eu só tenho que agradecer aí, viu, que vocês foram especiais para a gente. E assim, ó, sendo a primeira a ser entrevistada, quero agradecer de coração ao professor Edson, ao Kleber Toledo e você, Maju, que é essa mulher que todo mundo admira por ser essa mulher que nos representa muito bem. Muito obrigada, esperando, um abraço. E você que nos acompanha semanalmente, agora é o Tô em Pauta Análise e o Tô em Pauta Entrevista. A qualquer hora, a qualquer momento, estamos chegando aí com os personagens e as personagens que movimentam o tabuleiro das eleições do Tocantins. Clebão, um abraço. Edson, até a próxima. Até a próxima. Dona Dulce, até mais. Até a próxima, todos. Obrigada, obrigada.